Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Olá! Advogado há 20 anos, com ampla experiência no setor portuário, Elias Júnior é o novo secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos e é também o convidado desta edição do Porto e Negócios. Também está aqui o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Elias, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui frente ao pouco tempo, que você assumiu a pasta. Mas eu acho que é extremamente importante e pontual a tua vinda logo depois do balanço que nós fizemos com o Bruno Orlandi, que fez um grande trabalho frente à pasta e eu acho que deixa novos desafios a serem vencidos. Seja bem-vindo. Nathalie, eu que agradeço sempre a recepção, a receptividade aqui no Sistema Santa Cecília de Comunicação. Cumprimentar você em seu nome, em nome do Tércio, toda equipe aqui do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Esse diálogo é sempre muito importante, e a presença aqui da nossa secretaria, podendo dialogar com a nossa comunidade, e esse espaço que vocês, via Porto e Negócios, já fazem há 4 temporadas, Sim. É muito importante para a gente dialogar e mostrar para a cidade todos os assuntos aí relacionados ao nosso porto. Técio, mais uma vez, obrigada pela parceria. Eu agradeço e agradeço ao nosso espectador. Elias, antes da gente entrar no que você pretende elencar como foco da tua gestão, foi uma surpresa o convite? Olha, Natália, minha primeira experiência pública, me senti muito honrado com o convite feito pelo prefeito Rogério Santos e entendi que esse acúmulo das minhas atividades na iniciativa privada é que reverberou nesse convite do prefeito Rogério. Então, para mim, eu não digo que é uma surpresa, mas é uma oportunidade de prestar um serviço público, de contribuir um pouco dessa experiência do setor privado agora com a agenda pública. Então, eu quero agradecer o prefeito Rogério Santos pelo convite e também não posso deixar de fazer justiça ao meu antecessor, o Bruno Orlandi, secretário e agora vereador, que volta para sua atividade na Câmara, que fez um excelente trabalho, cumpriu uma agenda importante por mais de 1 ano frente à secretaria. Sem dúvida nenhuma. Técio, eu acho que fala muito sobre deixar legado, A gente fala muito sobre a importância do propósito, do legado, e desse legado ser independente de sigla partidária, Sempre pensar em plano de governo para que a política, de fato, seja um instrumento para mudar vidas, E mais do que isso, é uma gestão pública evolutiva. Sempre não desmanchando o que já foi feito. Continuidade. Continuidade. Eu acho que todo mundo tem a sua pitada, o seu tempero na gestão, o seu perfil da gestão e foco, Mas eu acredito que essa gestão da prefeitura, depois que o Bruno Orlandi assumiu a pasta, houve uma aproximação de fato do setor, do capital, do trabalho, da cidade, ou seja, essa relação porto-cidade, de fato, ela sai do papel, Então, acho que o desafio do Elias hoje é essa continuidade dessa atividade e, obviamente, os projetos estão aí, O Parque Valongo, a entrada da cidade, os acessos, a recuperação do centro, E tudo isso integrando com o Porto e olhando o emprego, A gente não pode esquecer que a Secretaria de Portos ela tem a palavrinha lá chamada emprego. Até porque a gente sempre fala aqui e usa como um termômetro a questão da pandemia, A pandemia a gente teve
inúmeros postos de trabalho que foram fechados e o setor portuário não parou, inclusive continua contratando. Então, assim, é de fato um caminho da empregabilidade, da movimentação da economia e da mudança efetiva na vida do cidadão que habita aqui na nossa região. Diante disso, diante do que o Técio colocou, dos projetos que foram startados, embora seja ainda muito pouco tempo, né? Faz o quê? Uma semana que você assumiu efetivamente a pasta. Você já conseguiu, Elias, elencar o que vai ser prioridade nessa gestão? Olha, tem projetos, Nathalie, que eles são prioritários, né, para o governo, né, municipal. Então, o Parque Valongo é um projeto prioritário porque ele conecta, de fato, esse ambiente portuário com a nossa cidade e ele tem uma missão de reavivar o centro de Santos. Então, é um projeto audacioso, um projeto que envolve diversos órgãos. A autoridade portuária teve um papel fundamental na cessão desse espaço para o governo municipal. As empresas que estão investindo nessa revitalização e aí a importância desse diálogo também com a iniciativa privada, com os empresários que já fazem a exploração da atividade portuária e têm um compromisso com o desenvolvimento social da nossa cidade. Então, o Parque Valongo, ele é, sim, um projeto prioritário, merece toda a nossa atenção e tem total incentivo, fiscalização e acompanhamento do nosso prefeito municipal, Rogério Santos. E outros projetos, Nathalie, projetos de acesso, né? Não só a entrada da cidade, a Lemoa, mas projetos, alterações de vias, né? Diante de movimentações que acontecem na perimetral, no Porto de Santos. A Secretaria, ela tem essa função de opinar, de aproximar os empresários de outras secretarias para que a gente tenha um bom convívio nessa relação Porto-Cidade. E pegando um gancho também no que o Tércio colocou, a questão do emprego. Sim. Né? E o secretário Bruno, agora vereador, teve um papel importante na divulgação de todo o progresso que o Porto de Santos tem e a consequência desse progresso na nossa cidade, a geração de emprego. Você bem colocou aqui que na pandemia o setor portuário, ele contratou, ele não diminuiu. Comércio e serviços, a gente teve uma diminuição. Exatamente. Né? E o setor portuário, a gente tem um aumento nas contratações. Um dos desafios da pasta é justamente conectar essas ofertas de trabalho que estão aí, seja no Porto de Santos, seja no comércio, nos serviços, porque a cidade tem um movimento aí tem um movimento positivo, novas empresas estão vindo a Santos, a construção civil tem também trazido bons resultados na contratação. Então, essa pasta tem esse desafio de conectar essas ofertas de emprego, né, com as pessoas que estão procurando uma oportunidade. E aí a gente fala de qualificação, né, Elias? Porque E justamente para linkar essas ofertas com as pessoas que estão procurando, que precisam de uma oportunidade, a gente tem um ingrediente que é fundamental, que é a qualificação profissional. E precisa dessa qualificação, né, Tess? Quando a gente leva para o nosso ambiente, a gente já falou aqui muitas vezes, a relação capital-trabalho mudou, né? A tecnologia, ela está posta, ela vem como ferramenta para facilitar alguns processos, não para substituir a mão de obra, mas para proporcionar que a mão de obra, que antes ficava muitas vezes exposta a alguns perigos, possa ser qualificada, melhor aproveitada e melhor remunerada. Dentro desse aspecto, o quanto é importante, por exemplo, que a Secretaria vislumbre parcerias com o centro de formação, uma vez que a gente tem um déficit de mão de obra e muitas vezes essa mão de obra, embora exista gente procurando emprego, não existe gente capacitada para ocupar essa vaga e aí, muitas vezes, a alternativa que se encontra para que a roda continue girando, né, trazer mão de obra de fora, o que não contribui em nada com a questão do senso de pertencimento. Sim, bem colocado, Nathalie. Eu acho que o primeiro ponto a Baixada Santista, né, e aí a gente coloca todos os municípios da Baixada, tem gente
para poder trabalhar no setor portuário e na economia portuária. É importante o nosso espectador ter a clareza que a economia portuária ela vai muito mais além do que a atividade portuária em stricto sensu, do que a operação da carga no costado do navio. No porto organizado. No porto organizado, né? Então, você tem um rebatimento em outras cadeias de valor dentro da região, né? A lógica do emprego, ela vem mudando cada vez mais intensamente, né? Ofícios que não existiam no passado e que hoje existem, ofícios que existiam e deixaram de existir, né? Pela modernização de processos, e tudo isso demanda que a gente capacite a população daqui da Baixada. Sem dúvida. Né? Então, acho que a Prefeitura tem um papel importante, né? A Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego tem um papel importante estabelecimento de política pública. Política pública, da gestão com o setor privado. O setor privado, por sua vez, também tem a sua responsabilidade, né, de investir na capacitação. Existem recursos obrigatórios, mas hoje o setor está investindo, além desse recurso obrigatório, recursos de fato para capacitar, até porque, assim, se a gente não capacita, você não consegue contratar a gente. Isso. Né? Eu já dei o exemplo aqui, eu mesmo, minha empresa, a gente está contratando analista, é difícil de você encontrar gente com qualificação, e a gente está buscando ainda, né, gente aqui na Baixada com a qualificação para trabalhar conosco. Então, do mesmo jeito que eu sofro essa procura incessante, as empresas também procuram, né? E todo mundo tem que se atualizar. Nós mesmos, consultores do mercado, com agora a moda da inteligência artificial, a gente está investindo pesado em ferramentas de inteligência artificial para entender como a gente extrai dessa ferramenta o lado positivo, oportunidade, exatamente, né? Ter mais assertividade, enfim, ganhar tempo, né? Maior produtividade. No fim, a automação dos processos na área portuária é um pouco disso, né? Ao mesmo tempo que você automatiza, que você aumenta a produtividade, você inclui pessoas também. Sem dúvida. Né? Então, esse processo de inclusão também eu acho que é uma missão importante que o Elias tem de aumentar, por exemplo, o público feminino no setor portuário, que é uma coisa que a gente conversou aqui lá atrás. A Vista, né, fez aquele relatório da presença feminina no setor. 17% apenas, a gente acompanha a média mundial, né, mas a média mundial não é boa também. Não. Né? Então, acho que são bandeiras, né, que você consegue, com política pública, com assertividade, vencer, né, e trazer esses resultados para a sociedade. Elias, pegando o gancho da resposta do Técio, como a Secretaria pretende conversar com centros de formação? Nós temos grandes centros de formação na nossa cidade. Como pretende estreitar ainda mais esse diálogo com os terminais privados para conhecer as dores, né? Porque eu acho que quando a gente não consegue preencher uma vaga, técnica que seja, é uma dor que precisa ser solucionada. E como dar luz aos dados, por exemplo, da Vista Brasil e falar da questão da diversidade, não porque a mulher é mulher, mas porque a mulher é competente e está pronta para assumir postos. Natália, você tocou num ponto bastante importante. A Secretaria, ela faz parte, tem assento no Senep, né? Faz aportes, inclusive investimentos ali no Senep. A gente seguramente vai procurar acompanhar as ações que são desenvolvidas na questão da qualificação profissional e investir, conectar o setor privado com o Senep, no sentido de gerar oportunidades para essas vagas que o setor tem buscado e acompanhado. A Secretaria também é responsável pelo Centro Público de Emprego, né? Então, a gente tem ali também um desafio de não só deixar o equipamento à disposição de quem está buscando uma oportunidade, mas, na verdade, conectar com as empresas que ofertam essas vagas de emprego. Sem dúvida. Porque, e usar a tecnologia ao nosso favor. Existem ferramentas onde nós já conseguimos levantar quais as oportunidades, em que funções e qual o nível de capacitação que o setor privado tem ofertado e o tempo que o setor tem ofertado essas vagas de trabalho.
Então você Qual consegue... é o gap entre o tempo que disponibiliza e o tempo que efetivamente... E quanto tempo essas vagas ficam disponíveis? E não é que não existem, porque eu acho que... não é que não existem pessoas capacitadas. O que a gente precisa, eu acho que o maior desafio da Secretaria é justamente cruzar esses dados. Né? Porque a tecnologia ela vem para facilitar o nosso dia a dia, para, como bem colocou o Tércio, para aprimorar os nossos processos. Né? Então, é utilizar essas ferramentas que já estão disponíveis no mercado para poder cruzar esses dados e, mais do que isso, identificando o munícipe, né? O munícipe de Santos ou profissionais da nossa região que a gente possa cruzar esses dados e conectar com essas ofertas de trabalho e aí melhorando o desenvolvimento aqui, os índices do desemprego da nossa região. Você esteve à frente do Campus, que é um projeto incrível, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Todos nós conhecemos, eu acho que todo mundo aqui que conhece o Campus entende o quanto a oportunidade muda vidas efetivamente, né? E muitos desses jovens que começam como jovens aprendizes no Campus, na área portuária, acabam conseguindo esse ingresso e essa mudança de vida. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Elias? O Campus ele é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Um grande percentual das vagas do Campus são destinadas para empresas aqui do Porto, né, que estão conectadas com o Porto de Santos. É mais ou menos isso, é aprimorar o equipamento público que a gente tem, identificar jovens e pessoas que perderam a oportunidade de emprego, estão disponíveis e conectar com as ofertas. Todas as empresas têm vagas, Nathalie. Eu não estou falando só do setor portuário, não. No comércio, serviços, as vagas existem. O que nós precisamos fazer é tornar esse nosso equipamento público confiável, né? Conectar também com a qualificação profissional, Sim. porque não basta só conectar com as empresas, com a vaga, mas também trazer para dentro as instituições de qualificação profissional técnica ou graduação, trazer para dentro do nosso equipamento público para que essas pessoas possam aprimorar a sua qualificação profissional e que a gente possa encaminhar para a vaga de forma assertiva. E aí a gente resolve não só o problema do desemprego, mas também daquele perfil que a gente vê muito, né? Aqueles jovens que têm a oportunidade, a condição de se formarem, fazerem um curso técnico, fazerem um ensino superior, eles sobem a serra, porque julgam que não tem oportunidade na nossa região, quando tem. Sim, tem, e tem bastante. E eu vou além, o processo de qualificação ele é contínuo. Né? Se alguém acha que vai se qualificar para arrumar um emprego, não. Né? Você mantém a sua qualificação para evoluir na sua carreira, seja na área portuária ou em alguma atividade ao longo da cadeia da economia portuária. Sim. Ou na área de serviços e comércio que a cidade oferece, e bastante. Né? Então, é uma cidade que tem muito serviço a ser oferecido não só para o cidadão, né, de Santos, mas para quem é o passante e para quem vem aqui no movimento pedular no final de semana curtir a cidade. Né? A gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco a gente segue falando sobre economia portuária, porto, indústria e relação porto-cidade. Não saia daí, até já. Estamos de volta e hoje o Porto e Negócios recebe um novo secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, Elias Júnior. Também participa desta edição Casimiro Técio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Eu quero voltar um pouquinho no Parque Valongo, né? É um projeto audacioso, como você bem colocou, um projeto que vai reavivar e vai levar ao centro movimento, ocupação de espaço público e a oportunidade do centro voltar a ser o que já foi, né? Um polo de desenvolvimento. Vocês acreditam que a partir do Parque Valongo,
quais outros projetos que também impactam na economia da nossa região, porque eu acredito que o Parque Valongo não é um projeto de Santos, é um projeto metropolitano, porque a gente está falando, inclusive, de mudança da estação do terminal de passageiros, a gente está falando de gente que vem de todos os lugares do Brasil, do mundo, para conhecer não só a nossa cidade, mas com a oportunidade, sim, de conhecer cidades próximas da nossa região. Quais outros projetos vocês acreditam que possam ser desenvolvidos a partir do Parque Valongo? Eu acho que o primeiro ponto é não só os equipamentos disponíveis para essa conectividade do porto com o centro, mas a infraestrutura. Então, a questão do VLT cortando o centro, eu acho extremamente importante. A Prefeitura já vem fazendo investimento na revitalização de algumas ruas, criando bulevar, né? E eu acho que o a pé dentro do centro histórico, ele é super importante, né? Precisamos resgatar aqui, além da infraestrutura, e obviamente o investimento no próprio Parque Valongo, a conectividade disso com o Museu Pelé, com o Museu do Café, enfim, com todo o centro histórico. Mas um ponto importante é os incentivos que a Prefeitura pode, de fato, dar para trazer o investidor para o centro, né? A gente entrevistou no começo dessa temporada o Edu Bittencourt, lá do Parque Tecnológico. A política pública do Parque Tecnológico é justamente trazer empresas de tecnologia e inovação para o centro, com descontos agressivos aí no ISS. Esse é um projeto importante, né? Apesar de ser só uma autorização, né? Uma redução, um incentivo, mas fundamental esse incentivo. É fundamental para essas empresas se instalarem, e se instalando no centro, você tem vida no centro, você tem ocupação dos imóveis que estão tombados, alguns tombados de verdade, né? E precisam ser recuperados. Sem dúvida. E aí eu acho que a gente começa a ter essa mudança que todo mundo almeja, né? Porque o centro histórico de Santos, né? Ele é bonito. É lindo. É a região mais bonita da nossa cidade. Mas a gente precisa resgatar, sem dúvida, a beleza do século passado. Do século passado, e a importância que aquela região sempre teve para a economia do município, sim, né, Elias? Nathalie, eu acho que esse projeto ele vai possibilitar com que nós voltemos a valorizar o patrimônio histórico e cultural da nossa cidade, que está no centro de Santos. Sim. Né? Há quanto tempo a gente não vê um movimento de visitação do Panteão dos Andradas, da Rua 15... Da Frontaria Azulejada. Da Frontaria Azulejada e de tantos outros equipamentos públicos, culturais, que não são visitados porque saíram da rota de desejo do jovem, do visitante, do passante que vem para o Concais e não tem nenhuma ligação, nenhuma passagem pela nossa cidade. Muitas vezes vem no ônibus ou num transporte, faz a sua viagem no transatlântico e por estar ali num ambiente portuário que não tem conectividade com a cidade, acaba indo, regressando para a sua cidade sem conhecer o patrimônio histórico-cultural da nossa Santos. Então, eu acho que ele tem essa função também e, com isso, a gente vai ter um novo modelo de desenvolvimento econômico para o nosso centro de Santos, com novos restaurantes, com uma nova economia em torno do centro que vai passar a olhar para o turista, que vai passar a olhar para uma outra economia que não só a economia da prestação de serviço para a atividade portuária, como no passado, toda a cadeia ali de operadores e despachantes, comissárias de despachos que ocupavam aquele centro que hoje estão em outras localidades. Esse projeto, que é prioridade do prefeito Rogério Santos, ele vai dar nova vida para o centro de Santos, vai fomentar o turismo, vai fazer com que o próprio santista, né, que hoje passeia pela nova Ponta da Praia, tem orgulho da orla da praia, vai passar a ter o mesmo sentimento
que você falava no bloco passado, do pertencimento, com esse patrimônio histórico-cultural da nossa cidade. Vocês acreditam que é também um pontapé inicial para a gente, de repente, pensar no desenvolvimento do turismo náutico, esse Parque Valongo? Guardadas as questões de segurança da navegação, sim. É muito importante dizer que o contato com o canal ele é um dos elementos fundamentais do Parque Valongo, mas a gente tem um porto extremamente busy, né, com muitas manobras diárias. Então é muito importante entender que uma embarcação menor ela tem que respeitar maior, e aí a gente precisa ter muita fiscalização por parte da Marinha para que tenhamos, né, os usuários das embarcações menores conscientes de que estão no ambiente portuário. Lembrando que a partir do momento em que a gente ocupa espaços públicos, a gente não vai ter um centro que é acessado apenas de segunda a sexta até às 17, 18 horas, porque a partir das 18 e quando escurece, infelizmente, com a não ocupação do espaço público, muitas vezes a criminalidade toma conta daquela região, né? Sim. E aí quando você traz vida, não só de escritórios, né? E você leva a presença de pessoas que trabalham no escritório e moram 2, 3 quadras ali no centro, você traz vida 24 horas por dia para o centro. E aí, de fato, você altera a realidade, né? Então, precisa de policiamento, obviamente. Sem dúvida. E aquela coisa, né? O metrô de São Paulo é um dos metrôs mais limpos do mundo, né? E por que é limpo? Porque ele se mantém limpo. Então, essa noção de que o cidadão entra no ambiente, ele encontra um status quo daquele ambiente, ele respeita aquele status quo, ele não degrada. Então, quando você recupera o centro, tem policiamento, o centro está limpo, está preservado, está pintado, você tem uma impedância de alguém cometer algum ato de sujar, depredar, enfim. Quando está depredado, aí você tem um aumento da depredação. Então, essa clareza de não vou mexer no ambiente porque ele está, tem fiscalização aqui, está limpo. É o caso do metrô de Santos, o metrô de São Paulo, e a gente tem que levar isso aí para as práticas sociais, né, da nossa sociedade. É a essência do pertencimento. Quando você entende que a tua ação e que aquilo que você faz pode contribuir ou não com aquele ambiente, e se você entende que a tua ação positiva é importante, porque você compreende que aquele ambiente contribui não só para a sua vida, como para a vida do entorno, você passa a agir de maneira diferente, né? E aí, Nathalie, outras iniciativas também já vão contribuir, né? O Tarso colocou, o VLT vai contribuir muito com esse movimento. Mobilidade, né? Com essa mobilidade, com esse movimento para o centro de Santos. Essa questão do retrofit também, esse movimento da construção civil, olhando para o centro como uma possibilidade, uma oportunidade de trazer moradias, né, dignas, remodelando. E isso é um movimento que acontece no mundo inteiro. Né? Então, o prefeito também tem olhado para outros projetos que estão indiretamente conectados com esse movimento de reavivar o nosso centro de Santos. Vamos falar um pouquinho de ZPE. No programa anterior, nós falamos do estudo de viabilidade, nós falamos a respeito da perspectiva de região para ser implantada essa ZPE, que seria a Área Continental de Santos, mas, sobretudo, nós deixamos muito explicitado a importância da relação porto-indústria, para que a gente tenha valor agregado à nossa atividade. Você, além de advogado atuante na área portuária, também faz parte da diretoria jurídica do CIESP, né? Que é um órgão da indústria. Como é que você pretende, Elias, com a tua experiência, fortalecer e dar continuidade a essa relação porto-indústria? Nathalie, esse foi um dos pedidos do prefeito Rogério Santos para a gente priorizar dentro da secretaria os avanços nesse estudo e nessa viabilidade da implantação de uma ZPE aqui na nossa cidade. É importante a gente destacar, porque até para o
para quem está nos acompanhando, quando a gente fala de trazer a indústria para Santos, a gente não está dizendo a indústria de base lá de Cubatão, né? O que a gente pretende implementar aqui é a indústria de transformação, né? Então, tem uma diferença muito grande que é justamente a indústria que é capaz de trazer valor agregado para a atividade de exportação. E é isso que o prefeito pediu para a gente aprimorar os nossos estudos. Algumas regiões disputam esse espaço, né? Também pretendem habilitar zonas de processamento de exportação. A gente recebeu recentemente aí, e estamos analisando os estudos da Infra-SA, que ainda tem alguns documentos que serão disponibilizados aí para a nossa secretaria, para que a gente possa aprimorar o nosso estudo. E tem um aspecto muito importante que nós já estamos analisando internamente, que é a questão da reforma tributária, né? Então, a secretaria já está participando de grupos de trabalho, eu já participo dos grupos de trabalho da indústria nessa questão da reforma tributária, e é muito importante a gente entender como ficará o contexto da ZPE com a reforma tributária. Né? Quais são os impactos, se isso vai acelerar a viabilidade ou não. Então, é um momento assim, de muito estudo, né, para que a gente possa tomar decisões muito acertadas, e eu tenho absoluta certeza de que, conectando a indústria no porto, a gente gera mais emprego, e aí eu estou falando de um emprego que tem um ticket bastante considerável, os melhores salários estão na indústria, né? A gente precisa também entender que este governo federal tem feito um movimento de reindustrialização, né, do nosso país. O ministro Alckmin, Geraldo Alckmin, tem trabalhado com afinco nessa pasta, em conjunto, inclusive, com a Fiesp. O deputado Paulo Alexandre Barbosa, por meio da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos e do Instituto, tem também tracionado essa questão. Então, a gente está num momento muito positivo para que esses estudos avancem e que a gente possa trazer a indústria para a nossa cidade, conectando com o porto, gerando bons empregos, gerando uma boa arrecadação, mas tudo isso está num momento de análise em detrimento da reforma tributária. Técio, por que reindustrializar é tão importante? Bom, a gente fala que o agro é tudo, né? O Brasil conquistou um espaço sem precedentes como fornecedor de commodities agrícolas para o mundo todo, né? E ele está, se não é o primeiro, é o segundo, estourando o terceiro, ranqueado em quase todas as commodities agrícolas. A reindustrialização ela é importante, principalmente no pós-pandemia, e com as novas relações geopolíticas que aconteceram aí no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, agora mais recentemente na faixa de Gaza, Israel e essa semana envolvendo o Irã, você traz à tona as assimetrias da geopolítica internacional. O que eu quero dizer com isso? O Brasil sofreu uma possibilidade de rompimento de fornecimento de fertilizante no começo da guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Na época, o Bolsonaro estava à frente do governo, ele foi corajoso em manter as relações comerciais da importação. É importante dizer para o nosso espectador que o leste europeu, né, a Bielorrússia, a Lituânia, a própria Rússia, a própria Ucrânia, são grandes fornecedores de fertilizantes para o Brasil. Não tinha como... romper relações. Não, mas você não tinha como desenvolver um novo fornecedor rapidamente, né? Até porque a gente não tinha esse plano B. Não. Naquela época, a ministra Tereza Cristina ela foi direto para o Canadá desenvolver novos mercados, né, para o Brasil. Mais recentemente, houve a inauguração de 2 plantas de produção de fertilizante industrial dentro do Brasil. Enfim, mais uma vez, nós estamos falando do agro, e eu citei um exemplo de uma fábrica de fertilizante, ou seja, um fertilizante de origem industrial para o fornecimento do agro. Mas mais do que isso, os mercados internacionais colocaram todas as suas fichas nas indústrias asiáticas, né, especificamente na China.
O China Plus One, né, China mais um, era justamente não colocar todas as fichas na China, diversificar as plantas de fornecimento para as cadeias de valor, principalmente no Ocidente. Mais recentemente, trouxe um novo conceito, que é o nearshoring, que é o fornecimento para os Estados Unidos, né, e para o hemisfério ocidental, a partir de países que estivessem numa relação geopolítica sem risco, né, para o Ocidente. E aí, obviamente, a América Latina ela cai como uma luva nesse conceito do nearshoring. O Brasil tem que aproveitar essa onda de discussão de os Estados Unidos investir nas Américas, né, diversificando seus investimentos Sim. na Ásia. Europa, da mesma forma, né, está se discutindo um acordo comercial entre o Bloco Europeu e o Mercosul. Esses eventos da discussão da geopolítica internacional, somado aos conflitos que estão espalhados, né, e que no parecem cada Ocidente, vez mais frequentes, né? e mais intensos, Exatamente. né, frequentes e intensos, coloca o Brasil no alvo dos investimentos estrangeiros, que a gente chama de FDI, né, não só na infraestrutura, mas também na reindustrialização. Então, assim, o ministro Alckmin tem uma agenda assertiva, né, positiva, eu entendo, e a gente pode usar isso justamente aliado com a política portuária, né? Então, a ZPE ela é uma forma de você colocar em prática essa reindustrialização, né, porque você não vai ter só o consumo do mercado interno, você se apropria em uma plataforma de exportação Sim. desses produtos acabados. No programa anterior Falamos a gente, da cápsula da de cápsula café. do Nespresso, né, que bom, hoje tem várias, foi quebrada a patente, né, mas enfim, a Alemanha é o maior exportador de café processado e o Brasil é o maior exportador de café in natura, né. Então é justamente fazer essa apropriação, conversando com o agro, né, Sim. industrializando, descendo mais um nível na cadeia de valor, e isso obviamente tanto para a exportação como a própria importação, né. Eu dou um exemplo aqui, a gente deixou de ser um grande produtor de tinta para pintar parede, e hoje é um grande importador de tinta, né. Então chega um produto acabado da China, invasa, coloca a marca e vai para a prateleira do Quando mercado. há a possibilidade disso tudo ser feito daqui Sim. e sair muito mais barato para o consumidor final. Isso porque eu não estou nem encostando na questão do ESG, né? Porque o Brasil, como uma matriz energética potencial. Super limpa, pode se utilizar dela justamente para você ter um produto de baixo carbono, de baixa pegada de carbono e vender no mercado internacional. No mundo inteiro. A gente faz mais um rápido intervalo e volta para o último bloco do Porto e Negócios. Não sai daí. Até já. Estamos de volta e chegamos no último bloco do Porto e Negócios. A gente abre esta última etapa com Angelino Caputo e o Momento Habitra. Momento Habitra. Olá, pessoal! Não é novidade para ninguém que quase 100% das cargas que entram e saem do país passam pelos portos. O acompanhamento dessas cargas de comércio exterior nos recintos portuários e retroportuários é justamente a vocação e a razão da existência da Habitra. A nossa entidade representa institucionalmente os recintos alfandegados. E é nesses locais onde essas cargas são movimentadas e armazenadas enquanto aguardam a liberação pelos chamados órgãos anuentes do comércio exterior. Cerca de 2 anos atrás, as regras da Receita Federal que definem o alfandegamento dos recintos sofreu uma evolução significativa. Elas modernizaram todos os requisitos para se obter e manter o alfandegamento. Entre eles, a qualidade das câmeras de segurança, a exigência de scanners mais potentes e novos sistemas de controle aduaneiro nas áreas portuária e retroportuárias. Da nossa parte, a gente da Habitra atuou e continua atuando efetivamente para, frente a essas novas normas,
defender as questões que interessam às nossas empresas associadas, minimizando os impactos causados por essas mudanças. Com esse mesmo objetivo, contribuímos desde o início com as equipes da Receita Federal e do MDIC, responsáveis pela construção do Portal Único do Comércio Exterior, contribuímos sobretudo no mapeamento dos processos de exportação e importação, informando esses órgãos sobre a realidade nas áreas operacionais e as demandas na ponta desses processos. Nesse sentido, a nossa participação, primeiro como entidade mantenedora da Aliança Procomex e desde o ano passado no conselho desse instituto, tem se mostrado eficiente e trazido excelentes resultados. Ela agrega valor à nossa associação e aos associados, uma vez que hoje a Procomex é um dos principais parceiros da iniciativa privada e do setor público para projetos voltados ao comércio exterior. Nos dias 13 e 14 de março passado, a Receita Federal e a Procomex realizaram um grande seminário sobre os 10 anos de criação do Programa Operador Econômico Autorizado, OEA. O evento internacional reuniu Receita Federal, aduanas, MDIC, MAPA e Anvisa e contou com o patrocínio da Arbitrar. Além do programa OEA, anunciou as novidades na importação e na exportação, com destaque para a entrada definitiva da DUIMP no próximo mês de outubro. Temas esses que afetam diretamente os nossos associados. Momento Arbitrar. Obrigada, Caputo, e a gente volta com os nossos convidados. Participam dessa edição o novo secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, Elias Júnior, e também o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Técio, eu vou pegar o gancho da tua última resposta a respeito de pensar ZPE e ISD. Pensando na nossa região, pensando numa possível ZPE na área continental, na opinião de vocês, quais seriam as vocações para termos ali instalados indústrias de quais segmentos? Eu começaria mais do que de quais segmentos, com qual perfil. Eu mencionei aqui do ISD, eu acho que essa é uma bandeira que a gente deve levar adiante, até porque a bacia aérea da Baixada Santista ela já está saturada. Então eu não consigo colocar nenhuma nova indústria que demande emissão. Então nós estamos falando de indústrias de baixa ou emissão zero, com inovação tecnológica, né? Isso é um ponto muito importante, e que principalmente tenham conectividade com o porto, que se apropriem do porto para alavancar os seus negócios. E assim faz sentido, ou seja... É uma relação embrionária mesmo. Exato, né? Até porque tem indústrias que instalam no interior de São Paulo que dependem muito mais dos insumos e do mercado do Planalto do que do porto, né? Eu focaria olhando quais indústrias dependem de fornecimentos, por exemplo, de insumos de importação, que eu processaria e reexporto. Aí, obviamente, essa ZPE aqui de Santos, ela fica com os ingredientes de vencedora. Concorda, Elias? Concordo e vou além, assim, vou reforçar, Nathalie, indústria de transformação, que pode ser desde um componente final para a exportação, como um componente que vai agregar com algum outro componente para importação ou exportação. Então, eu acho que a gente tem aí um mar de oportunidades para ser estudado, né, daqueles componentes que mais são importados ou exportados para a indústria. Então, esse diálogo com as entidades, né, e esse compromisso que eu assumi também com o Rogério, ele vai nesse sentido de dialogar com o setor industrial para entender quais são as vocações aqui para a gente poder desenvolver essa ZPE aí, trazer benefícios para a nossa cidade e para a região. Nesse sentido, o Parque Tecnológico é um braço importantíssimo. O Parque Tecnológico está totalmente conectado aí com as ações da Secretaria, né? Eu acho que o desafio também é conectar com o setor privado, né? Para que o setor entenda como uma ferramenta importante no desenvolvimento das vocações profissionais, das soluções que dependam de tecnologia. E hoje,
tudo está ligado à tecnologia. Então, a gente precisa conectar instituições, conectar as universidades para desenvolver as ações que são realizadas ali no parque. Vale lembrar, e é importante colocar, que para que a gente tenha interessados nessas áreas que vão ser disponibilizadas dentro da ZPE, é importante que haja também benefícios para atrair esses interessados e segurança jurídica. Exatamente, por isso que eu reforço, Nathalie, é um momento da gente estudar como vai ficar a ZPE no contexto da reforma tributária, e um dos conceitos da instalação de uma ZPE é justamente trazer benefícios para o investidor, né? Então, o momento é realmente da gente analisar quais os setores industriais que teriam interesse mediante a esses benefícios, né, e o que geraria, consequentemente, de geração de emprego, arrecadação aqui para a cidade, para o Porto de Santos. Tess, você acredita que um condomínio industrial seja a modelagem ideal? Sim. Bom, o primeiro passo foi dado, né? A Infra aí concluindo esses estudos da vocação locacional, né, dessa ZPE na Baixada. Está em andamento uma revisão do zoneamento municipal do Santos Continental, que vai permitir, de fato, a instalação da ZPE também. Óbvio, todo o processo de licenciamento ambiental, sim, projeto, todo o rito que precisa ser seguido. Vai ser seguido, né? Mas eu acho que o próximo passo agora é fazer a modelagem desse condomínio, né? Ou seja, levantar a topografia do terreno, fazer o estudo de viário de acesso. Eu já mencionei em outros programas aqui a questão do terceiro acesso ao Planalto. Planalto Baixada. Tem que conversar com essa ZPE, não pode sair rasgando o terreno no meio e particionar um planejamento territorial sem critério, né? Aí precisa ter o ótimo global, né? Claro. Não o ótimo da rodovia. E iniciar um processo de licenciamento ambiental, ou seja, desenho de engenharia, o acesso, o arruamento, a drenagem, enfim, a rede elétrica. Você vai montar ali o condomínio e vai abrir a porta dizendo: estou vendendo os meus lotes aqui para as indústrias. E aí vem isso tudo, no final acaba se institucionalizando por meio de um gestor da ZPE, né? É o que acontece, por exemplo, no estado do Ceará, no caso do PECEM. Outros estados que estão implantando suas EPS têm um gestor dessa área. Aracruz vai seguir esse modelo? Aracruz já é um modelo mais privado, né? Inclusive, acho que é a primeira privada do país, né? A Sul também está buscando a sua posição no mapa. Aqui eu diria que vai ser ainda com o caráter da mão da prefeitura, do estado, liderando o processo, né? Tem que, obviamente, nós estamos falando de terreno privado, né? No final, você está ajudando a valorização imobiliária daqueles terrenos, e precisa, obviamente, chegar num acordo com os proprietários daquilo que é área privada, SPU, que era pública, e fazer o arranjo institucional dessa ZPE. O tradicional ganha-ganha. Exato. O dono do terreno ganha, que vai desenvolver uma atividade econômica, que inclusive ele pode desenvolver a atividade, se ele quiser, né? Ou ele arrenda a área, ou ele vende a área. A prefeitura coordenando, né, a questão dos acessos, né? Como é que isso conversa com as comunidades também de Santos Continental, né? É muito importante dizer que você tem uma baixa densidade populacional em Santos Continental. Até porque, grande potencial, né? Sim, mas é muito importante assim, já que vai fazer um investimento nessas áreas, nessas comunidades que já existem, que seja feito de forma ordenada. Sem dúvida. Né? E a mão de obra da construção da ZPE, que o empresário seja responsável pelo transporte, para não ter pressão de ocupação irregular no Santos Continental. A gente não quer que a ZPE seja um impulsionador para ocupação irregular. Pelo contrário, você gerando emprego, gerando renda, as pessoas têm capacidade de morar nos lugares licenciados, nos locais corretos da cidade.
nos lugares dignos. Exato. Né? Moradia digna. Em moradia digna, é isso que a gente está falando. E aí a gente está falando, no final de todo esse processo, de uma cadeia de verdade de transformação. Não só de transformação da economia, mas, sobretudo, de transformação da vida daquele cidadão que mora aqui, né? Ou que, de repente, vai ganhar o seu dinheiro aqui a partir da ZPE e vai poder morar melhor na nossa região. Elias, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria muito agradecer a tua disponibilidade de estar aqui. Dizer que, pessoalmente, eu fiquei muito feliz quando eu soube da tua indicação. A gente que já está aqui ao longo de 4 temporadas e ouve muito o empresariado, ouve muito aquele que depende da segurança jurídica para ter um investimento concreto na nossa região, no nosso porto, o quanto é importante continuidade de processos, né? E o quanto, mais do que a continuidade, pensar em projetos que sejam de Estado e não de governo. E quando a gente tem sentado à cadeira um profissional que entende do setor, fica muito mais fácil esse caminho. Então, eu te desejo sucesso, sabedoria, né? Para que você possa, assim como no campus, fazer a diferença também frente à gestão dessa secretaria que é tão importante. Muito obrigada. Nathalie, agradecer pelas tuas palavras, agradecer o amigo Tércio, um grande professor do setor, tem muito a nos ensinar, colocar a secretaria à disposição, agradecer muito a oportunidade de divulgar o nosso trabalho, que é tão fundamental para essa comunicação e essa relação Porto-Cidade, e dizer que nós estamos aí com as portas abertas da Secretaria para poder prestar um bom serviço público, dar continuidade e aprimorar todos os processos e projetos que estão em andamento frente à Secretaria de Portos e Emprego. E Emprego. Muito obrigada. Conte sempre com o Porto Negócios. Tércio, muito obrigada mais uma vez pela parceria. Eu que agradeceria ter aceito o nosso convite de vir aqui, e a você que está em casa acompanhando a gente pela televisão ou pela internet. O Porto Negócios de hoje termina agora. A gente volta a se encontrar em programa inédito na próxima quinta-feira, a partir das 8 da noite. Eu espero você. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.